Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. A transformação da notícia policial em espetáculo é cada vez mais comum na nossa TV. Telejornais dedicam grande espaço a acidentes e crimes. E quase todas as emissoras apresentam os chamados programas policialescos, dedicados unicamente à exploração da violência. No Ver TV de hoje, nós vamos discutir esse que é um problema social, com os nossos convidados, Luiz Martins, professor de Ética da Comunicação na Universidade de Brasília. Lívia Borges, psicóloga, professora da Universidade Católica de Brasília, onde ela ministra o curso Tecnologia em Segurança e Ordem Pública. E Pedro Caribé, jornalista, representante do coletivo Intervozes no Conselho Estadual de Comunicação Social da Bahia, a quem eu agradeço por terem aceito o convite de discutirmos esse tema, que é um tema sobre um problema social, sem dúvida alguma. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos assistir uma breve reportagem sobre o assunto de hoje. Vamos ver. Eles fazem de tudo para piorar o nível a cada edição. São os programas policialescos da hora do almoço, que dominam a grade de programação em muitos estados. Muitos são horários alugados pelas próprias emissoras a apresentadores que fazem o papel de justiceiros. A Bahia possui 2 representantes que competem para ver qual traz as piores notícias ao telespectador. Na TV Itapuã, ao Se Liga Bocão. Indo para outro canal, o Mundo Cão é apresentado por Uziel Bueno, que se orgulha em dizer que aqui o sistema é bruto, meu amigo, para qualquer um, viu? Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado mesmo. O ar sensacionalista toma conta das reportagens, que exploram ao máximo o cotidiano policial de Salvador. Assassinatos, estupros e roubos é o cardápio do almoço oferecido pela TV no Distrito Federal, onde o DF Alerta chega ao cúmulo de exibir os corpos baleados nas calçadas. Tudo é mostrado, como se reportagens assim fossem solucionar o problema da violência. A TV Bandeirantes optou por regionalizar os crimes, com um Brasil Urgente específico para cada estado. Mesma opção da TV Record, que tem várias versões do Balanço Geral, a mais famosa delas com Wagner Montes no Rio de Janeiro. Olha lá, e já é bonito, hein? Em vez de perder espaço, os policialescos ampliam seu tempo. A Bandeirantes criou também o Polícia 24 Horas, que segue operações policiais na periferia de São Paulo, locação preferida desse circo de horrores. Levanta aí, põe a mão na cabeça todo mundo. Vai. Professor Luiz Martins, vamos começar com a ética. Quais são os limites? Até onde vamos chegar? Eu acho que quando a televisão não for, no Brasil, uma forma de punição, o que acontece? Esse tipo de linchamento, ele é uma espécie de catarse, ele transmite a falsa impressão de que a justiça está sendo feita e de uma forma muito sumária. Então, a televisão, ela virou uma espécie de pelotão de linchamento moral, sabe? E pena que só com as classes muito desfavorecidas, né? Acho que esse tipo de programa, o segredo da audiência é porque ele transmite às pessoas uma ideia de que o crime está sendo combatido. Uhum. Na verdade, o crime está sendo exibido como um espetáculo, o crime está sendo exibido como audiência. Então, é uma forma de levar às pessoas uma ideia de que alguém está fazendo alguma coisa. Eu diria que, na ausência de políticas de segurança, de efetivas, na ausência, inclusive, na ausência de atendimento ao cidadão comum do dia a dia, de um item básico chamado segurança, o que acontece? Num clima de muita insegurança, os programas transmitem a ideia de que os criminosos estão sendo punidos. Uhum.
eu queria aproveitar e fazendo um gancho aqui nessa primeira intervenção do professor Luiz Martins, colocar a Lívia na conversa para mostrar um pouquinho, me parece, não exatamente o outro lado, mas outros personagens, que são os policiais. Você trabalha com eles. Exatamente. Como é que esse tipo de programa... Porque a gente sabe como repercute na sociedade de uma maneira geral, mas sobre os policiais... É porque tem uma diferença. Com relação aos telejornais, o modo como é colocado é percebido também por eles de uma maneira diferenciada desses que acompanham as ocorrências. Então, nos telejornais, em geral, é mostrado também que ou que ele não conseguiu, ou que transmite muito mais a sensação de impunidade ou o próprio erro de policiais que estão em desvio de conduta, enfim, e não aquele realmente que está atuando, que está arriscando a sua vida. No caso daqueles que acompanham ocorrências, os policiais até têm uma certa satisfação em ver, porque ali a imagem deles é transmitida como herói. Né? Aí nesse sentido de repente, imaginar que a justiça está sendo feita, quer dizer, na verdade, nem uma coisa nem outra, né? Mas no imaginário da população, isso também tem um impacto diferenciado. Porque quando você só evidencia o crime, um crime atrás do outro e vamos dizer assim, generaliza, né, a questão da insegurança, essa violência chega para dentro de casa, e de maneira também com que esses policiais não se sintam assim, capazes de conter tudo isso, até porque não é só uma responsabilidade deles, né? Claro. Essa população se sente refém disso, insegura e impotente, a tendência é se fechar. No caso já daqueles em que as ocorrências, né, são acompanhadas, já é uma sensação diferenciada. A população pode ter uma sensação de que a justiça está sendo feita, muito embora até, às vezes, ou uma justiça equivocada, ou apenas um fragmento dela, que às vezes a sociedade não tem essa noção. Mas, pelo menos, nesse, não defendendo nenhum programa nem outro, mas nesse há uma sensação de impunidade. Porque a sensação de impunidade gera, no policial militar, não só no policial militar, no policial civil também, mas principalmente no policial militar, porque ele faz esse trabalho ostensivo, ele está ali de imediato com a população, ele se sente desmotivado, ele sente que ele se arrisca a própria vida por uma coisa inútil, num sentido assim, que daqui a pouco a justiça vem e solta. Então, às vezes ele já prendeu, como tem vários depoimentos, os policiais prendem, a justiça solta, quer dizer, também não se trata de que a nossa justiça seja simplesmente encarcerar, não é isso não. Mas nós estamos num sistema falido, em que todos os profissionais envolvidos nessa questão de segurança se sentem impotentes diante dessa realidade. E a TV nisso? Quer dizer, eu quero colocar o Pedro na conversa. Nós colocamos aqui no programa, na abertura do programa, cenas de 2 programas que são já meio que exemplos do policialesco brasileiro que estão na Bahia, né? E você tem um trabalho sobre isso. Como é que vocês estão analisando, inclusive, não sei se o Conselho Estadual já se pronunciou a respeito, ou já começou a discutir essa questão, que é uma questão séria. Não é só na Bahia, não é só em Salvador. São várias cidades brasileiras que têm esse tipo de programa. Mas lá, como é que vocês estão discutindo isso? Olha, historicamente, essa relação entre a polícia e os meios de comunicação não se dá só na Bahia, é uma questão nacional, né, de 2 poderes instituídos no país, historicamente, de uma forma bastante autoritária e coercitiva com a população. De um lado, o aparato policial e, de outro, os meios de comunicação, principalmente as concessões públicas, o modo como ela se dá, suas concessões, a falta de limites, a falta de regras, no que a gente chama, inclusive, de um sistema de coronelismo midiático, né, de extremo poder desses donos dessas emissoras, das empresas e concessionários de um serviço público. Na Bahia, isso é muito exacerbado, né? A gente tem um estado de uma tradição autoritária, reconhecida no país, um estado de uma tradição extremamente racista, né? Que se exacerba nesses programas. Embora a maioria da população seja negra, né? Mas é um estado de uma tradição bastante racista. Tanto que nessa pesquisa que a gente realizou, a maioria dos personagens das fontes são negras, são jovens negros da periferia, e me parece, de uma impressão de que isso é algo sintomático no país inteiro, isso se reproduz. Mas, enfim, lá na Bahia, isso é de forma bastante exacerbada, esses programas, e eles não são dos anos 2000 nem dos anos 90.
é algo que já vem de uma tradição dos meios de comunicação da Bahia, desde a década de 70, dos anos 80 principalmente. Um dos líderes desse programa se tornou prefeito de Salvador, Fernando José, que foi quem criou inclusive a marca Balanço Geral. Né? Ah, Balanço Geral é a origem na Bahia? É na Bahia. Ele vem da TV Itapuã, que atualmente é uma afiliada da Rede Record. E o apresentador dele era o Fernando José, junto com o Raimundo Varela, que continua. O Fernando José faleceu, veio a ser prefeito de Salvador, inclusive. A expressão política desses apresentadores na cidade é muito grande. E a gente tem percebido esse comportamento e atualmente temos buscado reverter essa situação. Então, a gente tem entrado no Ministério Público, tem realizado estudos, tem se articulado com os movimentos sociais e, nesse momento, a coisa tem ganhado... E isso tem algum retorno? Quer dizer, há alguma contenção por parte desses programas ou não? Eles continuam... Não há mudança significativa. Né? Eventualmente, quando o Ministério Público tem alguma intervenção, eles fazem um termo de ajustamento de conduta. Por algum momento, eles colocam, principalmente a questão da criança e adolescente, eles fazem algumas restrições, mas logo depois eles retomam. E lá na Bahia agora não são só 2, são 3 programas policialescos, né? Um da Record, um da Band e um da SBT, né? Das afiliadas, respectivamente. E esse comportamento está se reproduzindo em outros, nos jornais impressos agora. Você tem os fenômenos dos jornais populares, que também tem crescido bastante. E nas emissoras, nos telejornais tradicionais, também esse comportamento tem ido de forma indireta, aos poucos, mas também por disputa de audiência. Cada vez é maior o espaço para a polícia, não estou falando dos programas policialescos, dos telejornais tradicionais. O noticiário policial ganha cada vez mais espaço, né, em relação à economia política. Não é? Há um apelo. O professor Luiz Martins falou logo no início da intervenção dele dessa sensação que esses programas passam para parte da população de que fazem justiça, já que não há justiça do Estado, não é isso, professor? Acho que há uma espécie de ocultamento, que é o seguinte: pouco se diz do que aconteceu após aquele fato que foi mostrado. Né? A imprensa, ela sofre de amnésia, ela mostra algo impactante e já passa para outra coisa impactante, e ela não segue, por exemplo, um jovem que é preso, uma pessoa que é arrastada, que é aparentemente punida. Então, assim, a mídia mostra o seguinte, como se a sociedade tivesse uma espécie de depósito para onde vão essas pessoas que são tiradas do mundo, né? Então, só que elas são tiradas de cena, mas elas continuam existindo. A vida continua. E se ela vai para a prisão, o que acontece com ela? Então, assim, um problema dessas reportagens é que elas não mostram contextos. Elas só mostram pessoas que são atingidas, alvejadas. As pessoas têm uma ideia, o seguinte: criminoso, legal, levou bala, levou chumbo, bem feito, foi para a cadeia, é lá onde ele... Só que aí é como se tirasse, sabe? É como se as pessoas fossem deletadas e elas fossem para algum lugar. Eu queria chamar a atenção para o fato de que não é só na TV. A imprensa escrita também hoje tem os seus filhotes, que são os tabloides. Ele começou a falar sobre isso. Nas capitais todas. E o rádio talvez antes. Nas cidades do interior. E outra coisa, o jornal que mais tem tiragem hoje, que até recentemente se acreditava que a Folha de São Paulo era o jornal que mais vendia exemplares no Brasil. Não é um tabloide de Belo Horizonte. Então, esse é um filão de faturamento. E muito antigo, inclusive na história da imprensa. Quando a imprensa começa, da Inglaterra, na origem dos tabloides, que era o penny press, ou seja, jornais de centavos, esses jornais de centavos continuam. Ou seja, não é só na TV que existe esse fenômeno. Agora, acho que a gente pode conversar um pouco também sobre um outro tipo de lacuna, que é o que precisa ser feito em matéria de jornalismo. Muito bem. Fica essa pergunta para ser respondida no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre o jornalismo policial na televisão. Nós voltamos já.